Atire a primeira pedra quem nunca se sentiu meio doente e recorreu ao Google ou ao ChatGPT para tentar chegar a algum diagnóstico. Quem nunca jogou o nome de um remédio e tentou entender os efeitos adversos, a eficácia e tudo mais? Quem já não pediu pro ChatGPT montar um plano alimentar a partir do que tinha na geladeira, tentando ter uma vida mais saudável? Pois é, a gente sabe que a inteligência artificial já é uma realidade na área da saúde, mas será que todas as informações que a gente recebe são confiáveis? Como os profissionais da área veem o uso da IA no dia a dia da profissão? Esse é o tema de hoje do podcast Educação do Amanhã, que vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação e pós-graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Comigo nesse podcast estão na produção Rafaela Kinevitz, operação de áudio e vídeo é com Leandro Carvalho, Guilherme Medeiros e Vitor Mira, e hoje eu recebo os professores Rodrigo Rigg, que é coordenador do PPG em Computação Aplicada na Escola Politécnica da Unicinos, e a professora Priscila Lora, da Escola de Saúde da Unicinos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo jóia, muito obrigado. Bom. Obrigada pela presença. Quero começar, sei que teremos muitas polêmicas hoje nesse podcast, estou ansiosa por isso, inclusive, mas eu quero começar perguntando para vocês, especialmente para o professor Rodrigo, o que é a inteligência artificial e como ela está sendo aplicada na área da saúde. Aí a Priscila pode completar. Joia. A parte de IA, né, enfim, é bem bacana ter esse espaço para falar disso, que é uma buzzword que tu coloca, enfim, tá todo mundo falando, né, enfim, tu coloca no Google, vem uma série de coisas, mas eu gosto de classificar, olha, vamos trabalhar com IA, a gente fala com as empresas, a gente fala com os hospitais, por exemplo. A inteligência artificial, ela pode ser, enfim, bota assim 95% dela, ela tá em uma das 4 áreas, que é a parte de predição, então vou prever um evento, por exemplo, no futuro. É a parte de correlação, causa e efeito, se isso ocorrer, enfim, possivelmente vai acontecer uma determinada, enfim, um determinado evento também. Reconhecimento de padrões, e isso é bastante importante, tu olhar padrões que se repetem ao longo do tempo, aqui tem muito de previsão do tempo, por exemplo. E a 4ª área seria classificação. Então, se eu tenho, enfim, né, um conjunto de sinais vitais de uma determinada pessoa, ou dados de uma série de pessoas, certo? Como classificar, enfim, ou a chance dessas pessoas terem ou não terem câncer, por exemplo, certo? Então, quando a gente fala de IA, a minha percepção é que ainda é muito genérico. Então, a gente conseguir pontuar, certo, aonde que a gente quer chegar é algo importante. E eu posso botar como vizinha dessas 4 áreas, né? E agora, nos últimos 2, 3 anos, vem a parte da IA generativa, que é a parte, enfim, do ChatGPT e entre outras várias ferramentas que tem no mercado. Então essa é um pouco uma visão, né, que eu gosto de pontuar da IA, que é uma visão mais técnica, certo? Enfim, de como utilizar. E como isso está aparecendo na área da saúde, professora? Então, eu acho que a gente poderia fazer 2 olhares, assim, né? Como as pessoas dizem que estão aplicando e como Gosto, a expectativa versus a realidade. Isso aí. Assim. Então, assim, por exemplo, coisas, assim, concretas que eu já vi, a inserção de IA, como o Rodrigo estava dizendo, no reconhecimento de padrões, né, nos exames de imagem, a gente tem um avanço muito grande da IA, com benefício, claro, demonstrado, porque são coisas padrões, penso eu, né, Rodrigo? A imagem, por exemplo, de uma mamografia, de uma ecografia XYZ, é uma imagem onde o básico é claro, o dado é bruto, é fácil de entender, e eu imagino que seja mais fácil para a IA porque ela pode trabalhar com o normal e não ter nada, apareceu alguma coisa, grita, né? E aí isso até vem sendo discutido dentre patologistas, que são os médicos que laudam esses exames, que a prospecção é que no futuro vai diminuir muito o papel do patologista, porque realmente me parece que a IA, nesse papel, dando um exemplo claro, tem muito mais competência de guardar informações de imagens e dados e trabalhar com isso do que um olho humano, que às vezes está cansado naquele dia, né, assim, não comeu bem, está com sono. Então, quando a gente depende do humano para interpretação de imagem, a gente conta com todo o viés humano, né, que é variado. Uma IA não, ela está sempre bem, né, Rodrigo? Isso, e é nessa parte, enfim,
análises sobre imagens, a gente tem redes neurais, enfim, convolucionais, que trabalham muito bem nessa parte, né? A gente pode trabalhar com, enfim, dados de tomografias, com dados de ressonância, raio-x, e de fato, né, a IA ajudar. Nesse momento é importante pontuar isso, certo? Que o papel da IA, ele vem muito na ideia de suporte, enfim, de mostrar o caminho, certo? De auxiliar num determinado diagnóstico, mas a canetada final, enfim, né, ainda acaba sendo do médico, que tem a grande importância, certo, de fazer um determinado laudo, por exemplo. E aí, pegando o gancho do que o Rodrigo está dizendo, a gente pensa, por exemplo, assim, vamos pensar um serviço de mamografia, faz 100 mamografias num dia. A IA só vai dizer para ele o que está alterado para ele olhar. Então, daquelas 100, ele olha uma. Porque aí naquela uma ele guarda toda a energia dele para dar toda a atenção para aquilo e mostrar, né? Isso vai muito além do exame de imagem, vamos dizer assim, mamografias, raio-x, ressonância. Se a gente pensar, por exemplo, dentro de um laboratório clínico, que é a minha formação, né? É um laboratório de análises clínicas. Diversos exames dependem do olho humano. Então, o hemograma depende de um olho humano para identificar células alteradas numa leucemia. Na urina, eu dependo de um olho humano para ver componentes que não combinam, que levam a alguma coisa. E, de novo, a gente está falando aqui, quando eu dependo do olho humano, eu dependo da demanda que ele tem no dia, eu dependo do cansaço que ele tem, eu dependo da formação que ele tem. Então, se eu tiver um pré-processamento dessa imagem, podendo me dizer, presta mais atenção nisso aqui, isso é, nossa, pra gente que tá dentro do laboratório, eu lembro, assim, que tinha um período que eu trabalhava no hospital de clínicas, eu entrava às 7 da manhã e às 9 era o round. Então, eu recebia, assim, em torno de 50 hemogramas que eu tinha que avaliar nas primeiras 30 minutos, 40 do meu dia, porque eu tinha que processar e liberar e deixar esse dado disponível para que os médicos se reunissem depois e tomassem a decisão. Isso, em alguns momentos, é quase desumano, porque são pacientes pós-transplante, são coisas extremamente críticas. Então, eu gostaria de ter alguém para discutir naquele momento, porque não um IA, né? Então, eu acho que esse é um viés onde a IA já está, eu vejo ela cada mais vez presente. É óbvio que pontos que vão continuar sempre existindo. Preparação, pré-exame. Então, de novo, mamografia, que é um ponto que a gente vem trabalhando bastante numa pesquisa. O jeito como a gente coloca a mama no equipamento, a calibração do equipamento, a forma de pegar a imagem, isso aí não vai atuar. E eu preciso de pessoas boas, técnicas, que vão saber fazer isso bem. Lá no hemograma, eu tenho que falar alguns termos técnicos aqui, tentar falar de uma forma simples. Eu tenho que preparar uma lâmina de uma forma excelente. Porque se eu não usar toda a preparação excelente para apresentar uma imagem, não tem milagre que venha da interpretação, né? Sim. Então, trazendo para o contexto, por exemplo, da reportagem. Se vocês pegarem uma foto desfocada, enfim, vocês não conseguem confirmar que era uma pessoa ali, né? Então, é mais ou menos a mesma situação. A IA não vai entrar em tudo. Eu vou precisar pontos onde o humano vai ter que continuar a estar ali. Mas ela entra para mim, como o Rodrigo diz, como um apoio. Isso, para mim, é um lugar que a IA entra com segurança e com contribuição. E eu vejo outras inserções da IA que, para mim, são, como o Rodrigo trouxe, buzzwords, assim. Predição. Esses dias eu falei com uma startup que estava querendo fazer uma predição genética da artrose, da osteoartrose, para ver se a pessoa precisava cirurgia ou não pela genética. Tem coisa que a gente escuta assim, a gente fica ok, legal, porque a gente também não pode diminuir, né, o que a pessoa tá fazendo. A gente fica, pra quê? Entendeu? Tipo, não tem conexão nenhuma. É aquela coisa assim, a tecnologia pela tecnologia. Esse negócio da predição, eu sei que, claro, é uma preocupação também das pessoas saber, mas será que também não cria uma certa... Não digo uma paranoia, assim, mas uma coisa de que, ai meu Deus, isso vai te levar talvez a consumir mais serviços médicos, a procurar outras formas. Sabe que os canadenses chamam isso de overdiagnosis, que é o excesso de diagnóstico. O excesso de diagnóstico onde tu não tem dados nem clareza para dizer o que aquele diagnóstico significa. E o overdiagnosis, segundo os canadenses, não é segundo a Priscila, tá levando ao overtreated, que é o supertratar, né? Então, pessoas que têm, por exemplo, um nível de pressão alta, que não é uma pressão alta, já estão entrando em terapias medicamentosas quando não precisariam. Entendi. Então, sim, isso existe. E eu acho que a gente vai entrar depois num ponto que, para mim, eu
divido com o Rodrigo, acredito que ele também vai pensar, essa IA está sendo feita com base no quê? Nessa linha, né, tem uma palavra-chave que, enfim, começou a se estudar e a se analisar tudo mais, que é ética. A ética, enfim, eu ia junto também com a parte... pegar esse gancho, assim, porque a gente está falando de dados que são sensíveis, né? Que são relativos à minha saúde, à tua saúde. E aí, como é que fica nesse bololô, assim? Que a gente sabe que todo o assunto de inteligência artificial é margeado por muitas discussões éticas, né? Essa semana a gente está vendo a história do estúdio Ghibli e as imagens de IA e todo mundo falando, cara, mas isso aqui é um trabalho artístico, levou um ano e pouco para fazer uma cena e agora a IA tá fazendo em 10 minutos. Como que fica essa discussão nas áreas de saúde? Sabe, eu fiz mestrado e doutorado no Hospital de Clínicas e professor da ética de lá, o professor Goldin, ele é excelente, né? Uma referência na ética. E assim, não é exclusivo da IA a discussão da ética do dado em saúde, né? Eu fiz pós-graduação, até vergonha de falar as datas, né, Rodrigo? Mas enfim, 2008, 2012, mestrado, doutorado. E eu lembro nas aulas de ética, o professor Goldin apresentava um caso de um estudante de medicina que foi contratado por um plano de saúde americano, porque ele tinha acesso a dados dos pacientes. Então, quando tinha alguém que vinha, entrava e queria fazer um plano de saúde, esse estudante buscava o histórico familiar e, com base no histórico familiar, tinha ali um pressuposto de preços do plano de saúde, considerando a tendência que ele ia ter ou não a mais né? Então, é claro que isso vai vir de uma maneira escalonada e logarítmica com a IA, né? Porque os nossos dados estarão ali disponíveis para isso. Mas não é de agora a ética na saúde. Mas eu trago mais um ponto para a nossa discussão. A fonte do dado. Porque a IA, para ser bem feita, eu aprendi com meus colegas da computação, a gente precisa um mar de dados. Não é meia dúzia. Então, assim, hoje os dados em saúde, acreditem ou não, não são bem estruturados. A gente não tem bons registros de dados em saúde e muito menos conexão entre serviços. A fonte dos dados acaba sendo crucial para ter uma boa inteligência artificial. Isso é importantíssimo, a gente, enfim, ter uma regularidade nos dados, certo? Enfim, se eu estou te mandando um determinado dado a cada 1 minuto, e se lá pelas tantas eu falho em te mandar esse dado, então tem um dado null ali, enfim, parece que é algo pequeno, irrelevante muitas vezes, mas a rede neural que eu vou treinar no futuro, né, ela fica toda guenza e tudo mais. Voltando pro assunto, enfim, da ética, né, enfim, bons avanços já foram colocados com a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Isso aí, enfim, é um belo avanço nessa parte. Ainda tem muito chão a ser percorrido. Por quê? Porque cada vez mais as grandes empresas, leia-se Apple, Google, Samsung, os próprios governos, eles possuem os nossos dados. Sim. Certo? Então, né, a gente tem até essa questão de telemarketing, que a gente está, enfim, trabalhando, quando você toca o celular e como é que descobriram o meu celular e tudo. Então tem muito avanço a ser trabalhado aí, certo, nessa parte, né, de utilização dos dados. E aí, alguns métodos computacionais ajudam um pouco, que é anonimizar os dados, utilização de chaves criptográficas assimétricas, privada e pública. Depois tem, enfim, alguns algoritmos, né, chamados Zero Knowledge Proof, que também trabalha com anonimizações, que ajudam a amenizar o próprio blockchain, né, enfim, nessa parte que ajudam a amenizar essa questão ética, mas ainda é um problema em aberto, certo, que não foi resolvido. Para, enfim, fechar essa partezinha ainda, né, eu tenho um projeto grande que é de uma cidade inteligente voltada para a área da saúde, onde cada cidadão, por exemplo, utiliza uma pulseira, certo, enfim, um relógio inteligente, que dali eu consigo medir vários sinais vitais, enfim, dessa pessoa, e eu passo sinais vitais, né, para uma determinada cloud da cidade. Agora imagine a cidade de Porto Alegre, certo, enfim, né, a qualquer momento ter uma visão, um snapshot de todos os cidadãos de Porto Alegre e saber qual que é o bairro que tem mais pessoas com febre, ou, enfim, qual que se eu tenho determinada verba pública, qual que é o lugar, a comunidade que eu consigo empregar um determinado, enfim, né, uma determinada verba, certo? E aí também tem bastante a questão de ética, né, de como lidar com esses dados anonimizados, certo? Se vai ter ou não ter uma notificação
para a pessoa, né? Se a gente vai trabalhar em parceria com os hospitais, os hospitais vão ficar sabendo o nome da pessoa ou não, certo? Então, ainda tem aí um cuidado e um trabalho a ser feito. Mas eu acho que assim, como o Rodrigo está dizendo, né? Nós temos ferramentas técnicas e nós temos que trabalhar também com o desenvolvimento da ética das pessoas, né? Considerando isso, a gente não pode pensar que pelo medo da ética ou da falta dela, é uma justificativa para o não desenvolvimento. Tá. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a ética como algo que faz parte dessa conversa, que precisa ser olhado, pensado e dado a devida atenção, mas ela não pode ser um muro, uma barreira. Porque senão, como o Rodrigo disse, o Google conhece a nossa vida. Os nossos bancos conversam. E é uma coisa que eu sempre falo em palestras. Se a gente pensar no banco como ele era 30 anos atrás, 40 anos atrás, e a gente pensar nas transações bancárias como elas são hoje, não tem menor conexão. Agora, vamos pensar num hospital. Como é que ele era 40 anos atrás? Como é que era o processo de chegada no hospital, encaminhamento para uma cirurgia? Como é que ele é hoje? O que mudou? Isso aqui mudou. Então, não dá. A questão é, não dá para a saúde continuar desse jeito. Alguma coisa tem que acontecer. Quais são as ferramentas que os colegas técnicos vão trazer para a gente fazer isso com segurança? Como é que a gente vai trabalhar com isso com a cabeça das pessoas? Isso é algo que a gente tem que trabalhar. Inclusive, na universidade a gente trabalha. Mas não dá para dizer, isso é um motivo para não fazer. Entendi. Era até o que eu ia perguntar, assim, hoje em dia não existe mais o aluno cursar um curso na área da saúde sem ter disciplinas ou sem ter contato com disciplinas ligadas à computação aplicada? A tecnologia, ela já anda junto com a formação de um profissional da área da saúde? A questão interdisciplinar é muito forte, certo? A gente vê isso aí como futuro, na Unicinos já é presente, né? Então, os meus colegas de PPG, né, da computação aplicada, são professores dentro da medicina, por exemplo. Então, isso é extremamente importante para ter um contato com as tecnologias, ter uma ideia de como é que se programa, como é que utilizar, por exemplo, o ChatGPT, os prós e os contras de cada uma das tecnologias, do que é uma rede neural e como, enfim, desenvolver uma rede neural. Né? Então, isso acaba sendo muito importante. Aquele profissional, entre aspas, com a sua área de trabalho isolado, né? Enfim, praticamente não existe. Eu aqui assim me habilito a dizer que está praticamente fadado ao fracasso, né? Tu ficar focado, em particular, numa área só. E a computação, puxando um pouco para minha farinha, certo? Tá navegando em bons mares, porque hoje a computação ela é muito horizontal. Né? Enfim, hoje não tem área que a gente não consiga empregar inteligência artificial, por exemplo. Né? Então, a gente consegue, enfim, entrar um pouquinho em cada sub-área do conhecimento, né? Isso é muito bacana. E assim, complementando, a gente vê hoje muito claramente alunos da graduação frequentemente aprendendo o mínimo de linguagem de um Python, um software comum, e usando isso nas suas diversas áreas, desde biologia, todos os cursos, biomedicina, bioinformática, tem revolucionado a biotecnologia, a bioinformática, né? Acho que é um bom exemplo. Então, essa integração, sim, né? Ela acontece, ela existe. E eu gosto muito de puxar essa frente, assim, mesmo que a gente vá trabalhar junto ao desenvolvimento, que a gente não tem toda a competência de fazer aquele nível de programação, aquela robustez de banco de dados, mas eu sempre penso assim, ó, a gente precisa entender como a coisa é feita, até para saber pedir, porque não adianta eu chegar para o Rodrigo e dizer, Rodrigo, eu quero um banco de dados, ele vai dizer assim, mas como? Não tem como tirar um banco de dados disso? E eu vou dizer, não, mas por que tu não faz? Por que tu não sabe fazer? Aí, no momento que eu minimamente entendo, converso com ele me mostra, olha, esse dado aqui, ele está em tal lugar, eu não consigo trazer para cá desse jeito. Agora eu entendi por que não pode ser desse jeito, né? Então, a minha solicitação, a minha contribuição com a outra área fica mais assertiva no momento onde a gente divide os conhecimentos, né? E se a gente está falando em universidade como parte do processo de invenção e inovação, não existe inovação em mentes iguais, né? Para a gente ter inovação, precisam mentes e olhares diferentes. Então, não tem como ser uma área única. E, ao mesmo tempo, acho que tudo que a gente está conversando aqui mostram como é importante o atendimento. Sim. Porque isso, aparentemente, a IA não vai conseguir ainda substituir. Essa interface, até no desenvolvimento, já começa a primeira interface humana que a IA sozinha não vai fazer. É importante pontuar isso, porque daí, enfim, tem vários
futurologistas que comentam, porque essas profissões, enfim, vão morrer, ou de repente, enfim, de fato não existirão mais humanos trabalhando, e, enfim, serão robôs e tudo mais. E isso não vai ser assim, certo? Então, de fato, o ser humano terá uma função ainda que precisa dele, que ele está ali como papel principal, como protagonista, certo? Sabe que eu também trabalho numa outra área das tecnologias de biosensores, né? Eu estava revendo a história dos biosensores. Vamos primeiro explicar para leigos. Explica para uma criança de 5 anos o que é um biosensor. É muito simples, é um sensor eletrônico, tá? Não precisa ser necessariamente eletrônico, mas os mais comuns são os eletrônicos, que tem uma reação, e a partir do sinal eletrônico dessa reação viva, a gente dá um comportamento. Então, por exemplo, o teste de glicose, que todo mundo conhece, é um biosensor, tá? Mas, enfim, estudando a história desse produto em questão, ele surgiu de um sensor que foi feito para mensurar oxigênio no sangue, em 1956. Porque a pessoa que fazia isso, ela olhava manualmente os pontos de oxigênio, as bolinhas de oxigênio. Então, assim, poderia se pensar... A gente, o que ele fez com isso? Ele queria tirar o humano desse trabalho, porque ele queria focar na cirurgia. Então, assim, acho que eu trouxe esse exemplo para a gente discutir isso que o Rodrigo está dizendo. Eu entendo que a IA, seja lá em qual for a área, mas falando na saúde, ela de maneira nenhuma traz para tirar o profissional. Ela traz para deixar o profissional pensar naquilo que mais importa, que é a interação com a pessoa. O profissional não está ali para medir a temperatura, para medir o oxigênio. Ele está ali para olhar na cara da pessoa, segurar na mão, pensar como tudo aquilo faz sentido. Esse é o papel do profissional. Eu vou dar um exemplo nessa linha que a Priscila está comentando, né, que me veio agora, certo? Existem pesquisas que são chamadas anamnese falada, certo? Que eu vou comentar aqui assim. Então, quando a pessoa vai num médico, muitas vezes pela primeira vez, certo? Daí o médico, então, abre ali o consultório, né? Tem a pessoa na sua frente e ele diz, olha, agora tu pode me explicar o teu problema. Enquanto que a pessoa está explicando o problema, o médico está muito possivelmente digitando, tomando nota disso, certo? Mas ele poderia, enfim, tá tomando parte, né, de outras questões, né, enfim, daquela situação da pessoa. Então utilizando inteligência artificial, tem pesquisas que é o seguinte, olha, o médico avisa, olha, a nossa interação aqui está sendo gravada, e uma inteligência artificial pode capturar toda a parte do som através de sensores e depois fazer uma anamnese falada, olha, com tanta probabilidade, certo, tu tem isso, ou tu tem aquilo, certo? Então, ajudar o médico num determinado diagnóstico. E a parte mais bacana, acaba livrando o médico de anotações, porque transformar a voz em texto é super simples, certo? E o médico pode se doar mais para aquele momento. Então isso acaba sendo bem bacana e no final da interação com a pessoa, o médico consegue, em tempo real, ter ali uma percentagem, olha, tantos por cento, enfim, de ser essa e aquela doença, de ter esse diagnóstico, certo? Então, ou isso... até de possíveis encaminhamentos, né? Olha, para fechar esse raciocínio, pense em solicitar esse exame, né? Então, isso já é um grande benefício, né? Acho que a gente tem grandes benefícios que a gente pode olhar, ao invés de olhar como um medo, né? Como... Diante desse cenário, assim, a pergunta é um pouco ousada, tá? A gente tá falando de uma coisa de 4, 5 anos, como você falou, Rodrigo. É possível a gente imaginar, fazer um exercício de futurologia que imaginar como estará a área da saúde daqui 10, 20 anos, diante de todos esses avanços? Eu tenho uma... Bom, na Unicinos eu conduzo pesquisas, né, junto com outros colegas também, certo? E a gente tem uma visão que o hospital do futuro, né, as pessoas não irão mais no hospital fisicamente, mas elas serão monitoradas de forma remota a partir das suas casas. Principalmente aqueles pacientes crônicos, com doenças crônicas, certo? Então, isso que eu estou comentando já existe, né? Vários hospitais aqui da região metropolitana fazem, mas de maneira discreta. Ligam o telefone, enfim, fazem perguntas 1, 2 vezes por semana, como é que as pessoas estão. Agora, no futuro, certo? A gente crê bastante que o hospital do futuro, as pessoas estarão em casa, vestindo os seus wearables, os seus relógios, capturando sinais vitais de maneira automática, passando isso aí para uma nuvem, computações com inteligência artificial rodam em cima disso, né? Até eu tenho uma máxima, Priscila, que é a seguinte, que no futuro
as pessoas não vão ligar mais para chamar uma ambulância, mas a ambulância vai atuar. Como então já tu tá, chegou, né, trabalhando em casa, quando vê tem o barulho de uma ambulância, eu digo, mas o que é isso? Né? Olha, a gente verificou, certo? Se os batimentos cardíacos seguirem esse determinado padrão com essa predição, de repente daqui uma semana, daqui um mês tu pode ter um problema, então, enfim, de forma in advance, a gente tá aqui assim, né, gostaria que tu fosse até o hospital X, que tem uma equipe já pré-alocada para te receber e tudo, então, isso é bastante forte ter essa ideia de hospital do futuro. Só antes de retornar para Priscila, né, me lembrei de uma questão que agora, uns 4, 5 meses atrás, eu estava no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre e estava ali na parte de recepção, na parte do ambulatório, cheio, né? Uhum. E um dos médicos que eu tenho pesquisa lá, né, foi me receber e ele chegou assim para mim, professor Higg, tá vendo esse pessoal que está aqui assim? A maioria das pessoas não precisaria estar aqui. Uhum. A maioria, enfim, aqui assim vem... Claro que eu não quero desfazer de maneira alguma, certo? Mas por uma questão, de repente, que não carece, né, dos cuidados hospitalares, enfim, de fato, certo? Sim. Poderiam ser, enfim, um outro encaminhamento, um outro monitoramento, certo? Então isso é bastante importante. Eu acho que eu poderia te dizer, assim, o que são as previsões que estão tecnológicas, mas, assim, eu preciso te dizer o que é o meu sonho como pesquisadora e como profissional de saúde. O meu sonho é que a gente tivesse tudo isso que o Higg está dizendo, porque, de novo, tecnologicamente, a gente tem estrutura para ter e para fazer. Uhum. Custo, uma vez que isso ficasse em larga escala, Higg, não é uma coisa tão absurda assim, da gente pensar, mas seria caríssimo. Não seria, tá? Zilhões de barreiras no meio, desde a interlocução dos dados entre os sistemas, da adesão dos profissionais, do medo da tecnologia, mas eu gostaria que o sonho do Higg somasse ao meu e que isso fosse ampliado à atenção primária. Porque 80% das condições que acontecem com as pessoas que estão nos hospitais poderiam ser resolvidas na atenção primária, onde o custo era muito menor, onde a pessoa ia ficar mais tranquila, ia voltar mais rápido para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua família. Então, somando a esses números de pessoas que estavam ali na sala de espera, esperando atendimento, talvez a IA e o sensor e toda essa tecnologia pudesse vir para dar o alerta antes da doença chegar. Então, olha só, você está subindo peso, sua pressão está aumentando, você está passando muitas horas sentado, você está com sinais, o corticoide está aumentando muito. Vamos pensar em reduzir o trabalho? Você não está fazendo exercício físico, eu não vejo o seu batimento cardíaco mudar. Vamos propor um exercício físico? Tendências são, sabe? Coisas assim. Pega lá o iFood da pessoa e avalia quantas vezes ela está pedindo junk food na semana. E junta tudo isso com a vida dela e diz para ela, olha, você já prestou atenção que você está tendo esse hábito? Que tal trocar esse hábito? Porque aí a IA ia ser extremamente benéfica para a saúde, ajudando a pessoa a não ficar doente. E assim, e veja o que a IA poderia fazer ainda nesse contexto, né? Se a gente olhar no aspecto de uma prefeitura, certo? E olha não de repente uma pessoa, mas olha uma comunidade e vê padrões daquela comunidade. Olha, aqui nessa comunidade as pessoas normalmente fazem isso dessa forma. Enfim, e daí poderíamos ter políticas públicas aplicadas em particular para uma determinada comunidade, certo? Ajudando também. Interessante. Vamos fazer o nosso tema de casa agora. Eu quero que vocês compartilhem cada um uma dica. Pode ser de um livro, de um filme, alguma coisa que tenha a ver ou não aqui com a nossa conversa. Quem começa? Priscila? Eu começo. Ai. Tu falou que ter a ver ou não, né? Eu acho que, eu falei, a gente estava aqui nos bastidores, a série Adolescência, que está na Netflix, para mim é uma série que vale a pena ser vista, pensando como a gente tem que prestar atenção, né, principalmente esse aspecto ético, enfim, que a gente está falando, como a gente precisa trabalhar isso nas crianças, adolescentes, para que a gente gere profissionais que possam ter a IA na mão e possam não fazer coisas que ferem a moral e a ética da sociedade, né? Então, acho que eu deixo a minha dica aqui, né? Não é diretamente relacionada a IA, mas é relacionada à formação humana, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Perfeito. Inclusive, o terceiro episódio é uma aula de como psicólogos trabalham e como é difícil, né? O trabalho de um psicólogo também.
Bom, eu tá pensando, enfim, que é meio hard colocar, de repente, uma dica, mas eu vou me permitir colocar 2 dicas finais aqui, né? Por favor. Uma delas é, muitas vezes a gente pensa na dificuldade de trabalhar com o IA, com as ferramentas, o próprio, enfim, prompt do GPT, que tu tem que entender de como fazer perguntas, né? Então, convido todo mundo a olhar uma área que estava praticamente esquecida, que hoje ela ressurgiu, que é a estatística. Então, né, métodos descritivos, certo? A parte de amostra, certo? De estatística. Então, isso vem muito forte, né? Até para as pessoas se reposicionarem no mercado. E a minha segunda dica, né? Enfim, aqui vem totalmente ao encontro do nosso podcast, na parte de IA, na parte de saúde, certo? Eu sou coordenador de um evento chamado SBCAS, que é o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, que é o maior do Brasil. Está na sua 25ª edição, né? Ocorrerá em junho na Unicinos. Então, gostaria de convidar todos, né, a visitar o nosso site, que é unicinos.br/SBCAS 2025, certo? Os detalhes estão todos ali. Perfeito. E estejam no evento, né? Muitas pessoas interessantes, discussões de IA na saúde. Esperamos todos. Muito bom, gente. Muito obrigada por receber vocês. Acho que tivemos uma conversa muito rica e com vários insights aí que vão continuar reverberando aqui no podcast. A gente que agradece. Obrigada. Joia. Muito bom. Gente, quero agradecer você que ficou até aqui com a gente, mas fica ligado também porque tem toda uma programação de conteúdos em GZH, também na Rádio Gaúcha, relacionadas ao Educação do Amanhã. Fica ligado e não perde, tá bom? A gente volta daqui um mês com mais uma conversa sobre educação e o futuro. Tchau, gente. Beijos.